Peraí que tá rodando aqui. Começou. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bem. Então, Amém. essa aula aqui, pessoal, é mais para tirar dúvida, né? E é muito importante, nós vamos fazer um resumão desde a primeira apostila, como eu fiz de manhã com a irmã Célia. A irmã Célia gostou bastante, né? Então, hoje não vai ser uma aula normal como as outras, né? E eu vou deixar vocês participarem, fazer pergunta, até aproveitar que o Adonai Borges também está aí para me ajudar. E vocês fazerem perguntas desde a apostila 1. A apostila 1 trabalhou com os paradigmas, né? A segunda foi os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento. A terceira apostila falou ali sobre os livros apócrifos e a mulher samaritana, né? A quarta falou dos movimentos ali em Joséfos, né? Depois falamos aí do tanque de Betesda também, até chegar na apostila 7. E qual que é o intuito da gente tirar as dúvidas de vocês? Porque as próximas apostilas a gente vai estar se aprofundando cada vez mais, né? E é muito importante, eu sei que, por exemplo, o Adilson, o pastor Fernando, né, já está mais familiarizado com o assunto, mas tem muita gente que não está, então por isso que eu abri até para as perguntas, entendeu? Então, ou seja, eu queria ver as dúvidas, se, por exemplo, o que vocês estão aprendendo do curso, o que vocês ficaram com dúvida, tá? Então isso é muito importante, porque a própria irmã Célia mesmo, ela fez uma pergunta, até que ela compartilhou lá no grupo hoje, sobre a questão das questões, as traduções bíblicas, né? Porque hoje em dia tem muito cara aí fora aí falando das traduções bíblicas, satanizando as traduções que temos hoje, e na realidade são pessoas que nem sabem nada das traduções, e a apostila dos manuscritos, ela abordou bastante sobre isso, porque ali vocês aprenderam, através até mesmo de algumas perspectivas que eu trouxe de Emmanuel Tove, e tudo é Bíblia, a Septuaginta é Bíblia, e muitas vezes as traduções não vêm diretamente do texto massorético, mas vem também, né, da Septuaginta, influência do Targum, né, ou a Vulgata, e por aí vai. Então nós queremos aí abrir para vocês estarem fazendo perguntas e a gente vai estar argumentando aqui, tá bom? Eu vou dar a oportunidade para o pastor Adilson aí. Shalom a todos. Shalom, Adilson. Shalom. Maravilha, pastor Kersto. Shalom, pastor. Adonai, Fernando. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui nesse momento hoje, né? Devido à correria esses dias, eu acabei perdendo algum ponto, né, das aulas, mas é importante a gente estar aqui para a gente se organizar de novo, né? Na realidade, os irmãos, o pastor Kersto já sabe, o professor Adonai, né, que eu venho de uma batalha muito grande, né? Eu estou na Assembleia de Deus, mas eu me batizei numa igreja chamada Adventista da Promessa, que tem mais ou menos, eu tinha 16 anos, né? Uma igreja que já tá assim, os adventistas estão no caminho, né? Não estão no caminho da restauração, mas tem muitas coisas que precisam ser mudadas. E eu estou agora na restauração e agradeço a Deus, eu passo uma batalha muito grande, né? Porque nós sabemos que o que nós aprendemos aqui, eu não sei os demais irmãos, o pastor Kerr já passou por essas situações, né? É muito ao contrário do que realmente a Bíblia nos ensina realmente, né? Então, eu estou tendo a oportunidade de poder esclarecer algumas pontos de interrogações, né, que eu tenho, né, na minha mente, no meu entendimento com relação às escrituras. Então, na realidade, eu quero só dar um relato, né, para os irmãos e o quanto está sendo esclarecedor poder estar participando do curso com os demais irmãos. Por quê? O importante são as perspectivas, né, que sempre vocês têm mostrado para nós, que vocês não afirmam, né, mas sim dão perspectiva para nós e para que nós possamos entender melhor, né.
E essa oportunidade nós não temos aqui na Igreja Assembleia de Deus, onde nós congregamos, e alguns assuntos não são nem falados, não pode ser falado, né? Então, eu estou tendo uma oportunidade única, né, de poder estar compartilhando com os irmãos e aprendendo com os irmãos e podendo envolver, né? A grande batalha minha é conseguir envolver minha esposa, né, também junto, para nós estarmos aprendendo aí a esta restauração, né, que é levar o povo a Deus. Primeiro eu pensava, né, pastor Kerst e os demais irmãos, que a preocupação nossa é levar o povo à igreja, né? Mas hoje através do estudo, eu vejo que nós devemos levar o povo a Deus, né? Porque se levar o povo a Deus, tudo fica mais fácil, né, irmãos? Muito bom, Adilson. Adilson, referente à questão teológica, né? O que isso tem edificado na tua vida? Por exemplo, você aprendeu o que você aprendeu, né? O que isso tem te edificado espiritualmente? Por quê? Porque, no entanto, esse curso aqui, ele não é um curso somente para que as pessoas peguem conhecimento, mas até mesmo para que isso possa influenciar na vida da pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, as apostilas trouxeram novas perspectivas, né? E que essas perspectivas têm e o que isso tem te abençoado, o que tem mudado na sua vida, até mesmo a questão da devoção com o eterno, né? O que você, no curso, aprendeu, que você discorda, que você não concorda. Então, isso é muito importante você falar para a gente estar sabendo o seu nível de conhecimento, entendeu? Eu entendi. O pastor Kerst e demais irmãos, eu não tinha noção, né, dessa separação que a igreja, no caso da teologia normativa, onde nós estamos, que tinha feito com relação a Israel, né? Ou então ao povo judeu. Eu não tinha, né, essa consciência, né? No curso nós aprendemos da apostila dos dois irmãos, né? Duas irmãs, no caso a igreja e também a sinagoga, né? Então, alguns conceitos que você aprende, por exemplo, vou citar algum exemplo, né, para melhor entendimento. Porque né, aqui na igreja não pode usar barba. Eu não sei porque não pode usar barba. Aí no curso nós vamos entendendo, né, através disso, para dar essa diferença. Olha o Daniel Barbudo aí. Para dar essa diferença, né, para diferenciar a igreja da sinagoga, dos cristãos para o povo judeu, ninguém vai usar barba, né? Vai ter que ser diferente, os barbudos lá estão fora. Entende? Então, aí, mas por que não pode usar barba, irmão? O irmão não sabe falar para você, mas aí nós estamos vendo, através do estudo, que muitas coisas que a teologia normativa fez foi para diferenciar o povo cristão, né? Nós, no caso, do povo judeu. Né? Então, isso aí tem que ser muito claro, porque assim, tem sido libertador, né? Por quê? Né, tem nos ensinado a fazer perguntas, né? Por quê? Não pode, mas por quê, irmão? Onde está escrito isso, né? E através do ensino do curso que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo que realmente, né, foi distorcido o ensinamento, né? A teologia normativa força, né? Trazer o entendimento para nós mas não tem como provar isso na Bíblia, ou então, segundo a cultura, os estudos, não tem como eles fazer isso. E eles tentam forçar para nós que nós temos que ser diferente do povo judeu. E nós sabemos que nós estamos totalmente conectados a eles, né, através do estudo, e que nós estamos conectados, um depende do outro, não tem essa separação aí, não. Né? Então, isso tem sido muito importante. Porque, por exemplo, vamos citar outro exemplo. Poxa, eu aprendi que os fariseus eram monstros. Os fariseus eram monstros, né? Eu aprendi isso aqui na igreja. E hoje não, na perspectiva nós aprendemos que Jesus provavelmente seria um fariseu. E que Paulo era filho de fariseu e era fariseu também.
Então, nós aprendemos também que tinha várias linhas de farisaica. Nós aprendemos no curso. Então, isso é muito importante, porque aí, como que isso é importante? Porque muda a minha perspectiva com relação a alguns assuntos. Peraí, eu não posso falar, eu não posso criar um preconceito sem conhecer. Então, através do curso, nós estamos tendo um norte totalmente diferente. Poxa, quando alguém fala dos fariseus para mim, pera lá, irmão, pera lá, vamos com calma aí, né? Né? Então, isso tem sido muito, muito gratificante. Por quê, pastor e irmãos? Isso tem tirado um peso muito grande das nossas costas. É um peso de uma falsa santidade que na nossa igreja prega. E onde nós aprendemos coisas simples. Agora eu estou citando bastante. O que é pecado, né, pastor? Pecado é a desobediência às ordenanças de Deus. Na minha igreja fala que pecado é cortar cabelo, que pecado é andar com mal vestido, mal de costume virou doutrina. Então, quando você fala que pecado é a desobediência às ordenanças de Deus, o pessoal olha com o olho desse tamanho para cima de você. Mas porque é verdade, né? Então você vai aprendendo várias coisas simples, né, que muda a vida da gente e que nós devemos buscar agradar a Deus, né, pastor? Eu fico muito feliz de poder estar com vocês, muito feliz de estar com o senhor, né, que tem abraçado a gente nas mesmas nossas limitações. Então, nós estamos no caminho. E eu acredito que vai ficar melhor agora, porque eu não vou perder nenhuma aula, né? Porque eu perdi 2 aulas, eu acho que 2 aulas, né? Ou 3, ou mais, eu perdi umas provas, 2 provas, né, pastor? Mas a gente vamos se orientando aí, né, para a gente cada vez se aprofundar mais, porque eu estou tendo as condições de aprender, como se fossem contra-gotas, né? Mas eu sei que tem algo maior para nós aí, e quando a mente vai abrindo, a gente vai achando os caminhos, como já tem alguns assuntos, já pode perceber que já tem uma linha de pensamento, um raciocínio bem interessante aqui. Então já tá bom, né? Nós estamos no caminho, né, pastor? E demais irmãos. Não estou ouvindo o áudio, pastor. Ficou mudo. Tá ouvindo agora? Agora Ok. tá, né? Ok. Pessoal, muito bom, Adilson, que você falou. Inclusive, a própria irmã Célia, né? Ela trouxe essa questão pela manhã, né? Ela trouxe essa questão pela manhã, que ela falou que na simplicidade Deus ele tem abençoado ela, né? Porque às vezes os assuntos são bem profundos, parece que a pessoa não vai aprender, mas a pessoa acaba aprendendo, né? Com os detalhes. Então, Deus ele vai trazendo o conhecimento, e o conhecimento é para isso, para servir de edificação para a tua vida, entendeu? Isso que é o mais importante, tá? O pastor Fernando. Shalom, shalom a todos. Amém. Kersto, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, professores, que vocês estão sendo um canal de muita bênção da parte de Deus sobre a vida de cada um de nós, assim eu acredito. E está sendo uma fonte, tá divisor de águas mesmo, esses estudos que tá nos ensinando. É claro que a gente tem várias, tipo assim, perguntas, assim, né, mas é muita coisa, meu. Mas esses estudos, assim, tá sendo maravilhoso, né? Glória a E um Deus. dia, logo quando o senhor começou dando esse curso aí, o senhor falou uma coisa que me marcou. Falou, irmãos, não desanimem. Não desanimem, continue nesse curso, né? Porque, assim, não sei se é da cultura do Brasil, ou os brasileiros, assim dizendo, que a gente só começa e não termina, né? É E o verdade. senhor deu esse incentivo para nós, né? Falando assim, irmãos, vamos permanecer, vamos continuar, né? E, assim, é muito interessante que o irmão Adilson falou, ele estando na congregação, né, onde ele está, mas ele estando nesse equilíbrio, né? Esse equilíbrio aí faz toda a diferença no nosso meio, né? Mesmo que a gente está aprendendo a visão da restauração, não que a gente somos melhor que nossos irmãos que está lá, que ainda não conhece, mas que nós venhamos ser um instrumento na mão de Deus e ter misericórdia desses nossos irmãos,
né? Mesmo eles não Amém. conhecendo, assim, a visão da restauração, mas eles estão fazendo em pró ao reino do Messias, né? Mas que nós venhamos ser esse instrumento, aonde a gente está, né? Igual eu, o pastor Kerson conhece, eu congrego numa igreja pentecostal, entendeu? Claro, a gente fica até, parece assim que a gente não tá mais ali, não é questão de não estar mais ali, cara, é porque tem coisa que não vai encaixar mais devido a esses nossos estudos e o contexto original a qual Yeshua estava falando, né? Mas, assim, o que a gente tem que ser luz, mesmo estando na visão da restauração, mesmo em congregando com os irmãos, independente se eles conhecem a visão da restauração ou não, mas pedir para Deus abrir esses olhos, né? Tirar essas escamas, assim, e Amém. é a oportunidade que dá para nós a gente falar do Messias, judeu, né? Não veio abolir a lei, mas veio tornar plena, né? Ali em Mateus ali vai falar, aquele, como o pastor sempre quer que tu fala, né? O plerosai, né? Tornar pleno aquilo ali, Verdade. entendeu? Ele não veio abolir, mas ele veio trazer pleno conhecimento, né? E isso tá sendo um divisor, pastor Kersi. Muito Glória a obrigado Deus. mesmo aí pela paciência que o senhor tem aí pelos professores, pelas professoras aí, porque, meu, não é fácil não. Igual o senhor é um pastor, é um presidente de uma certa congregação, lidar, né, com almas, que a gente sabe que é difícil, né, e mesmo assim trazendo um conhecimento bem vasto. Muito obrigado Glória a por Deus. tudo mesmo, viu? Glória a Deus. Eu fico feliz, viu, Fernando, porque você é um exemplo de equilíbrio, porque você entendeu que a restauração é algo pessoal, individual, é um conhecimento que você vai guardar para você e você vai poder passar para sua família, para quem quer aprender. E você entendeu que é necessário exercer a misericórdia para aqueles que não chegaram a esse entendimento ainda. Não é? Eu creio que um dia, né, aquele cumprimento profético de Jeremias, que fala que vai chegar um dia que eu não vou precisar mais ensinar, porque todos vão conhecer a Deus. Eu creio que esse tempo está chegando, porque hoje em dia o conhecimento está bem avançado, né? Então as pessoas elas podem ter acesso ao conhecimento e até mesmo poder estar estudando essas questões. E quando eu falei para vocês não desanimarem do estudo, é porque eu sei que até a última apostila é muito conhecimento e é coisa edificante. Uma coisa que eu ouvi esses dias aí de uma pessoa, que a pessoa falou para mim assim, Pastor Kerston, o ensino não é um ensino não é um ensino fácil, mas é um ensino difícil, mas não é um ensino que traz confusão, é um ensino que traz luz. Então, para mim, ouvir isso daí não tem preço, né? Então é muito importante o feedback de vocês, porque a primeira apostila que fala dos paradigmas é o que? É um padrão, né? Então, todos nós viemos viemos com conceitos formados. E como nós todos temos os nossos conceitos formados, quando algo novo vem, gera um preconceito. Então, a primeira coisa que que o curso ensinou foi o quê? Tirar o preconceito, analisar, para depois julgar, para saber se aquilo é bom ou ruim para você. Então, isso é muito importante, porque nós viemos de um meio, e é uma herança pré-medieval, né? O próprio historiador Baker ele fala sobre isso, que era perigoso pensar na Idade Média. Se você, depois que os bispos ali em Nicéia decidiram o que é Deus para as pessoas, se você pensasse de diferente, o mínimo que você pegaria era um exílio, né? E o máximo a morte. Então as pessoas eram proibidas de pensar. E essas questões aí alcançou o protestantismo, e nós temos essa herança no meio evangélico, porque se você talvez coadil sofre na congregação dele, se ele chegar lá e falar, eu penso assim, já vão olhar para ele torto, às vezes não vão nem querer saber porque que ele pensa daquele jeito, não vão nem analisar, ou seja, aquilo que foi idealizado como padrão no entendimento da congregação, bateu-se martelo e pronto, acabou, é algo irrevogável. E a gente quer demonstrar para vocês que isso não é bacana.
No entanto, que vocês podem ver que o estudo ele é passado de uma forma neutra, né? Eu falo o que eu creio, mas eu passo sempre de uma forma neutra, até mesmo para que vocês desenvolvam a sua linhagem de pensamento. E isso é o mais importante. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que está em mim está em vocês também, né? Então é muito importante a gente ter essas perspectivas, tá? Eu acho que é o pastor da Daniel aí, né? É o Daniel. E assim, não cortando o senhor, claro, né? Não pode Lembra que falar. acho que foi na semana passada, o senhor falou sobre quem é Deus, Uhum. né? Sim, sim. E aí a gente passou a virada lá na igreja, né? Aí uma amiga nossa, né, a pastora, né? Ela tava falando, viu, irmãos, quem é Deus para você, tal, tal, tal. Aí ela começou a ministrar, rapaz, e tipo assim, falando que Deus é bom, Deus é misericordioso, aquela coisa toda, né? Ela Aí eu passou tive os uma oportunidade. atributos, né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu falei, pastora, não desmerecendo o que você falou, jamais, né? Eu amo a sua pessoa, mas isso que você falou é os atributos de Deus para a humanidade, né? Uhum. Falei assim, ó, irmãos, e quem é Deus para vocês? Aí os irmãos ficou tudo assim, né? Nossa, né? Tipo assim, eu falei, irmãos, Deus é uma força condutora. Deus é Verdade. espírito. Quando a Bíblia fala que Deus tem mão, ele tem nariz, aquela coisa toda, era para facilitar para nós, porque é um antropomorfismo que nós temos de Deus ter alguma coisa, mas não é. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito, né? Aí os irmãos ficaram tudo assim, ó, eu falei, aí, Verdade. tá vendo? E aos poucos a gente vai apregoando essa visão da restauração, né? E eu fico assim Sim. muito feliz, pastor Kerson, muito feliz mesmo de eu pouco poder ministrar a palavra de Deus, mas trazer um contexto original, entendeu? E quando a gente Uhum. aprende esse contexto, a gente quer aplicar, né? Não quer ficar mais Verdade. naquele oba-oba, aquele, né? Não, quer aplicar. Igual eu vejo o irmão Daniel sempre colocando no Instagram as festas bíblicas, tudo. Meu, eu vejo, eu se emociono, porque Maravilhoso. mesmo às vezes na pequena força ali, vamos supor, dele, mas ele está pregando a visão da restauração, está trazendo o contexto original, a importância das festas bíblicas, que vai falar da pessoa de Yeshua, né? Então, isso é Uhum. maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor da Daniel, tirar suas dúvidas aí. Então, eu queria só mais agradecer mesmo, assim, dúvida mesmo, tem nada assim para falar de tipo, não entendi. Uhum. Eu consegui pegar vamos dizer assim, a essência dos estudos. Aí tem coisas que é mais a questão de a gente se aprofundar mais, né? Tem Isso. uns assuntos polêmicos aí que a gente abordou, mas que o estudo já me deu um norte, digamos assim, deu para ter uma noção do que é, né? Para saber em qual vertente a gente deve, vamos dizer assim, seguir, porque tem coisas que a gente vê aí na internet, que se a gente não tivesse um respaldo aí do curso que a gente está tendo, a gente ia acreditar em tudo, né? Que nem até hoje eu compartilhei aí, né? A história aí da Septuaginta. Se o pastor não tivesse falado para nós, a gente ia acreditar nisso daí. Exatamente. E outra Você viu coisa que, também. que a tradição judaica, ela fala do milagre lá, que trancaram os 70 lá, os rabinos lá, eles escreveram idêntico. Aquilo ali é mito. Tá na tradição, mas é mito. Só que, mesmo sendo um mito, não vai tirar a autoridade judaica na tradução da Septuaginta. Né? E até mesmo aquela questão daquele pseudo-judeu que falou que a Septuaginta é um plágio do judaísmo rabínico. E, gente, aquilo ali, o cara falar um negócio desse é uma ignorância muito grande. É por isso que até que eu postei para vocês lá o vídeo do Dr. Manuel Tove, porque você viu que o Dr. Manuel Tove, ele é um judeu, professor, doutorado na área ali da especialista em Septuaginta, e ele trouxe na simplicidade ali que não é bem isso. Né? E pergunta para ele lá, ele fala, tudo é Bíblia. Por exemplo, se você chega numa sinagoga rabínica, o texto massorético vai ser um texto considerado sagrado e único na sinagoga. Né? Eles não vão dar ênfase ao hebraico do Mar Morto,
ou as famílias textuais de hebraico que existe no Mar Morto. É o texto maçorético que acabou. E, no entanto, esse termo técnico, texto maçorético, eles nem conhecem da sinagoga. Lá é Bíblia hebraica. Texto maçorético é utilizado, esse vocábulo, essa expressão, né? É utilizado nas academias, né? Aí, se você chegar lá na Faculdade Hebraica de Jerusalém e perguntar, o texto maçorético é o texto autógrafo? Não. A Vulgata é? Não. Entendeu? Mas todos são Bíblias. O Pentateuco Samaritano é Bíblia também. Tudo é Bíblia. Cada um tem a sua importância. Por exemplo, aqui abordando muito o que foi falado na apostila 2, né? Os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento. A família textual maçorética, o referente à Torá, seria o texto mais próximo dos autógrafos, seria os supostos, no caso, originais. Mas, por exemplo, a Septuaginta possui o texto de 1 Samuel melhor do que o texto maçorético, que possui muito queriquetive, né? Que seria, essa expressão seria erros, né, na gramática do texto ali e erros nas palavras ali, entendeu? E a Septuaginta, ela foi traduzida de um hebraico mais refinado. Então, ou seja, cada um contribui com aquilo que tá aí, e tudo é Bíblia, né? Vai ter acadêmicos que não crê na questão de um texto autógrafo, ou alguns vão crer que teve vários textos autógrafos. Então, são perspectivas. Aí, por exemplo, será que esses caras que criticam as traduções bíblicas, ou até criticam a Septuaginta ou a Vulgata, será que eles sabem que existem essas perspectivas? Tá? As academias, elas não batem martelo em cima disso. Vão ter vertentes em cima disso. Entendeu? É cabível vários textos autógrafos? É cabível. Porque, por exemplo, vamos supor que eu seja Moisés. Eu começo a ditar um texto para você, escriba, escrever. Aí vamos supor que o Daniel é um escriba, o pastor Fernando é outro escriba. Vocês começam a escrever junto o que eu estou ditando ali que Deus passou para mim. Tá? A hora que vocês forem... se o Adonai for ler o texto de vocês dois, vai estar igual? Não. Com certeza não vai estar igual. Mas o conteúdo é o mesmo. Mas às vezes vão colocar palavras diferentes, por aí vai. E os dois vão ser texto autógrafo. E aí? Entendeu? Então se trabalha com perspectivas. Então, às vezes, a gente vê as pessoas vivendo no mundo de mágico de Oz. E a transmissão do texto bíblico é algo bem amplo. Entendeu? É algo bem amplo. Entendeu, Daniel? É uma coisa que foi muito interessante, assim, que a gente aprendeu nesse curso, que a vida inteira, a gente que é evangélico de berço, digamos assim, sempre teve aquele papo, né, de que a Igreja Católica acrescentou livros, e a gente viu que não é verdade. Que nem eu escutei crentes falar que, tipo, a Bíblia verdadeira é João Ferreira de Almeida. A tradução Novo Mundo é falsificada. Eu já ouvi coisas desse tipo. A Sim. Nova Internacional também é falsificada. A verdadeira é só João Ferreira de Almeida. Uhum. Coisas desse tipo que a gente ouve, que a gente aprende, e aí, com o curso a gente vai vendo que não é bem assim. Coisas bizarras. Por exemplo, quem ensina muito sobre isso, que a Igreja Católica ela acrescentou no texto do Novo Testamento, quem fala muito disso aí é os antimissionários. Só que você viu que nesse curso caiu por terra. Né? Até mesmo na apostila 2, você viu que isso aí não existe, isso é mito. Né? Até aquele próprio lá, o Péricles também lá, ele fala que o Novo Testamento tem que ser visto igual ao Talmud, que nada... Gente, eu queria entender qual a perspectiva que fez ele entender isso daí, porque eu estudo a literatura judaica e vejo o Novo Testamento, cara, eu consigo enxergar um pensamento similar, quase igual, sabe? Então, por exemplo, na próxima aula mesmo, eu vou trazer alguns conceitos para vocês
Ahavat Hinon, né, e Sinat Hinon, que seria ódio imerecido e amor imerecido, e vocês vão ver que isso faz parte da literatura rabínica, e Jesus utilizou esse conceito, e Paulo também utilizou esse conceito. Você está entendendo, gente? Então, como que foi uma inserção católica se a linguagem, a linguagem é judaica? Não tem nada de romano ali. É esquisito. Isso, até mesmo a Coma Joanina, que fala que foi acrescentado ali, que até o CJ utiliza bastante, tem perspectivas do judaísmo ali que principalmente da questão mística, que vai utilizar ali a perspectiva da Coma Joanina ali. Entendeu? Então, ou seja, o pensamento é totalmente judaico, gente. Não tem como fugir disso. Aí a Igreja Católica acrescentou o quê? Entendeu? É difícil. É difícil aí. É verdade, só que assim, isso é um tabu para a gente desconstruir, né? Quem está numa igreja tradicional, você citar livros chamados de apócrifo, dá É um pano para tabu. manga. É. Dá pano para manga, a gente sabe. É um Se tabu. falar que a igreja católica não acrescentou livro nenhum, dá pano Uhum. para manga. A gente sabe que não é fácil. Mas uma vez, pastor Daniel, eu questionei um membro meu, né? E eu perguntei para ele assim, ele questionou, mas livro apócrifo para usar, para ensinar o Novo Testamento, eu perguntei para ele assim, ó, aqui no Novo Testamento tá falando da festa de Hanukkah, João 10, 22. Como que eu vou explicar a festa de Hanukkah se no Antigo Testamento não fala sobre ela, mas os livros apócrifos falam? Como que eu vou saber como que funcionava? Então você vê o quê? Uma ignorância muito grande. Mas por quê? Porque colocaram, ó, na mente da pessoa. Aquilo ali é maldito, não li. Até hoje eu me arrependo que eu queimei uma Bíblia católica boa minha, nos tempos de ignorância, pelo fato do pastor falar, joga essa Bíblia católica fora que ela é maldita. Eu falei, gente, o quanto que eu era ignorante. Eu não sabia. É que nem eu tenho até hoje, eu tenho a tradução no Mundo das Testemunhas de Jeová, eu não jogo fora, não. Tá aqui, eu uso ela, consulto É bom ela. usar, e é uma tradução Ela boa. é boa. É uma Algum tradução texto boa. ela traduz melhor do que os outros. Bem melhor. Bem Tem melhor. falha? Eu acho que tem, mas tem textos, versículos que eu olho que na tradução Novo Mundo está melhor do que nas outras. É verdade. E não existe tradução perfeita. Não existe. Então, através do filme, a gente foi desconstruindo algumas coisas que a gente aprendeu que não faz sentido. Algumas informações a gente viu que se a gente não recorrer a livros apócrifos, a gente não vai ter muita entendimento, muita noção, que nem Hanukkah mesmo, tem que citar, mano, Macabeus, não tem como você falar de Hanukkah e não citar É Macabeus. impossível não citar. Né? Que até o pastor verdade. Fernando comentou aí que eu sempre posto, né, que a gente faz as festas aqui, né? Aí quando eu trago uma ministração, a explicação sobre as festas, por exemplo, Hanukkah, eu cito Macabeus, cito Judite, que faz parte da história lá, da Isso. Judite, muitos não sabem disso, uma mulher que foi, né, vamos dizer assim, fundamental na guerra, né, na Revolução, e é livro apócrifo. Sim. Só que em outros lugares, se a gente for citar isso, o pessoal já vai torcer o nariz. Aí sai confusão na hora. Agora aqui o pessoal já, tipo, já não está naquele pensamento mais de aquilo e acabou. Não, o pessoal está aberto a ouvir novas perspectivas. Então eu consigo falar Isso e o é pessoal bom. entende. O pessoal está disposto a ouvir. Isso é E muito tem bom. coisas também que a gente vai aprendendo a ter, digamos assim, bom senso para conversar e dialogar com as pessoas, que nem até uma das minhas cunhadas, né, tá namorando com um menino que é adventista. Uhum. Aí a gente conversa com ele normal, tipo, não, do sábado. Aí chega em casa, às vezes sábado, ele vem na minha casa, às vezes de sábado eu tô assistindo o Matheus Adorna, tô assistindo alguma pregação, alguma coisa, e fica, tipo, olhando assim, aí até esse dia ele pegou, ficou folheando a minha Bíblia, a David H. Stern. Uhum. Para ele é estranho, assim, crente que respeita o sábado, acha normal. Ele conversou comigo, assim, não, qual que é o seu? Aí ele entra no Instagram lá, da comunidade Rafa, vê de sexta-feira à noite, Shabbat Shalom.
Aham, Aí ele fica tentando entender assim, ele conversa com a gente e fala, não, a gente tem sábado, é isso, tal, tal, tal. Só que aham. eu não levo no radicalismo, né? Tipo, eu faço o que eu tenho de fazer, não levo. Exatamente, exatamente. Não tem esse negócio, tipo, é sábado, eu não posso fazer nada, não posso trabalhar, não posso levar minha Aham. mulher para comer fora, não tem esse tipo de conduta. Mas nós entende que é um dia sagrado, que é um dia santo e tal. Sim. Aí a gente conversa, ele, nossa, acha diferente, né? Que nem até a questão da carne de porco. Aí perguntou para mim esses dias, eu falei, não, carne de porco. Naquela Aham, época, era assim. Hoje em dia, essa tese aí de questão de saúde já meio que caiu por terra. Hoje em dia já olha mais aham, pela questão da santidade, da pureza e tal, da elevação aham. espiritual e tal. Aí, É isso tipo, mesmo. nossa, fica tudo boca aberta, porque tá acostumado com essas igrejas normal aí, tradicional, que tipo, Jesus aboliu o sábado, Jesus violou o sábado. Isso, isso. Não, tem que comer carne de porco, porque Jesus disse que o que contamina é o que sai, não o que entra. Inclusive, Daniel, esse assunto que você entrou, vamos abordar na apostila 9. Né? A apostila 9 fala a Torá e os discípulos de Jesus. Então, vai falar de Cachirute, vai falar muito de Atos 9. Vai ser algo bem interessante ali, a apostila 9. A apostila 9 vai É abordar bom, bastante sobre isso. é bom, Ah, é então, interessante, porque eu estava até observando assim. Tem muitas igrejas que já estão tendo uma visão mais aberta sobre essa questão do Shabat. sim. Tem muitas igrejas aí que, se você pesquisar nas redes sociais, você vai ver um monte de igreja que está fazendo o culto de Shabat, sexta-feira à noite. Não Aham, segue ele, igual eu falei, não segue ao pé da letra. Tipo, não, você não pode sair de casa, não pode fazer nada, mas pelo menos já reconhece que o exatamente, Shabat é o dia santo, já é exatamente. alguma coisa. E isso que é o mais importante. O mais importante é É, isso. Isso é o mais importante. Muito que é bom. o que o pessoal precisa entender, né? Agora, Exatamente. o problema é quando a gente vê igual alguns aí por aí que faz questão de falar que Jesus violou o sábado. Aí eu olho e falo, se Jesus violou, então Jesus pecou. Se ele pecou, ele não é o Machia. É que tem lá em João, lá tem o vocábulo Eloé, né? Esse vocábulo Eloé significa quebrar. Mas aí que tá o segredo. Se a pessoa não conhecer a cultura, ela não vai saber o que quebrar ali. É a mesma coisa de você pegar um galho e afrouxar. Assim, ó. Porque a halahá, que estava rígida, ele quebrou, ele afrouxou. Tá entendendo? A questão da interpretação do Shabat. Então, É, então, então por isso que eu falo, se ler o Novo Testamento e não ler, não saber a cultura, vai interpretar errado. é Vai interpretar verdade, errado. que na questão lá da respiga, né? Que eles Uhum, pegaram, foram respigar no sábado, aí você vai entender o que é mais importante, a vida ou o Shabat? A vida ou exatamente. o Shabat? Sabe, não, Exatamente. tá vendo? Jesus quebrou o Shabat. Exatamente. É, e nesse aspecto aí, os antimissionários pegam esse versículo aí, falando da nova aliança aí, para querer falar que Jesus é um rebelde, né? Então, mas é que tá o X da questão, pastor Fernando. Sabe por quê? Isso chama-se desonestidade intelectual. Porque se você falar que ali ele quebrou a halahá e entrar na parte histórica até mesmo do próprio judaísmo, eles vão ficar na saia justa, entendeu? Então é muito fácil Exatamente. pegar um leigo no assunto, entendeu? Pegar um leigo é fácil. Agora pegar alguém que sabe, eu já debati com muito antimissionário, alguns me detestam, até me bloquearam, porque eles pegavam muito, xingavam muito a igreja, falavam muito mal de pastor, né? E quando eu comecei a estudar essas questões, eu comecei a debater com eles também, nesse assunto, até mesmo. Eu não gosto muito de debate, hoje eu até fujo um pouquinho, mas quando eu vejo esses caras muito arrogantes aí, eu gosto de debater, para eles verem que não é bem assim, que também tem gente no meio evangélico que estuda e sabe do que está falando. Isso é importante. É por isso que eu É bom conhecer acho o Talmud. interessante. Oi? Por isso que é bom conhecer o Talmud nessas horas. Exatamente, exatamente. Não só o Então, Talmud, mas conhecer outras literaturas também. é o que o Dr. Michael Brown sempre passa, né? Igual ele vai rebater os antimissionários, ele pega as literaturas rabínicas, porque aí não tem como o pessoal sair, né? Não tem, não tem. Inclusive, a Roberta, ela herdou isso aí do Dr. Michael Brown, né?
Interessante que o senhor falou da quebrar aí, né, afrouxar. O Tzadok na Peshita que ele lançou, ele colocou essa tradução aí, esse estudo aí, que Jesus Afrouxar? veio e afrouxou, entendeu? É muito interessante isso aí. Afrouxou, porque o vocábulo aleluia ali é afrouxar. Afrouxar. Né? Então ele afrouxou, ó. Tá muito rígido esse mandamento do Shabat aí, ó. Essa interpretação do Shabat. Vamos afrouxar? Entendeu? Ele trouxe uma o melhor interpretação. entendimento, né, pastor? Exatamente. E, Melhor inclusive, entendimento, trouxe o entendimento correto. Isso mesmo. Correto. Ou falando a respeito do que se pode comer ou não pode, é bastante interessante que eu vim da Adventista, né? Adventista da Promessa, e tinha muito isso. E hoje a gente estudando bastante a respeito, nós sabemos que existem derivados também, né? Bastante. Então, se você só se firma na carne de porco, nos peixes de couro, né? De couro, no caso. Uhum. Você vai ficar perdido, porque na verdade você está muito vago, né? Porque existem os derivados dessas comidas que você vai estar perdido de todo jeito, né? Se você não tiver Exatamente. um entendimento mais aberto, você vai estar. Se você for em alguém que tem um entendimento, ele vai apanhar, por quê? Mas, irmão, essa faca que cortou esse animal, né? A mesma talvez que não assou, cortou a carne de vaca. E essa vaca, esse boi, como foi morto? Como que foi feito isso? Então, a gente tem que ter sei lá, uma mente mais aberta, né, para avaliar essas situações. Esse assunto e até mesmo aí, isso que Jesus fez, né, pastor? Esse assunto aí, irmão Adilson, eu vou deixar para a apostila 9, porque se eu falar agora, eu vou... Vai ser show, né? A apostila 9 a gente vai se sei. aprofundar bastante nisso aí. Eu tô no grupo lá, não sei se algum dos irmãos está no grupo Nazareno, o Jimmy me colocou lá, rapaz, lá o povo é agoniado esse negócio aí. Não, que era o Facebook? Não, o WhatsApp. Ah, tá. Professor Pedro lá, no WhatsApp, o grupo que o Jimmy me colocou lá. Eu quase não participo não, porque é muita informação lá, e o pessoal bate doído lá, hein? Lá o professor não permite conversa, igualzinho o nosso grupo da restauração, e não permite outros tipos de assunto, não, eles controlam tudo. E o negócio é bem... Mas não dá para acompanhar, né? Eu não acompanho não, porque a gente acaba se perdendo, né? Eu fico mais no nosso grupo mesmo, e aqui mais no grupo de estudo, mesmo, mais importante. Mas é bem interessante bom, isso, né, pastor? Sim. É bem interessante. É a amplitude, né, na realidade, do entendimento que tem que ser, porque às vezes a pessoa pega só o que é cômodo para ele, mas se for aprofundar, ele vai apanhar, né? Com certeza. Se for aprofundar, vai apanhar. E a pessoa precisa entender também que é pureza ritual e pureza moral, né? Que a gente vai aprender muito da apostila 9. Então, as pessoas, muitas vezes, fazem confusão de pureza ritual e pureza moral, que cada uma tem a sua perspectiva. O irmão Adilson falou que na igreja dele lá o pessoal pega no pé por causa de barba, mas até hoje eu nunca entendi assim, qual que é o argumento para proibir a barba? Alguém já ouviu alguma explicação? Porque eu nunca ouvi uma explicação. Eu já ouvi. A explicação é, quando você comparecer na casa de Deus, na casa do rei, a gente tem que estar bem vestido. Isso aí incluindo a barba. É sério isso? Essa foi a resposta? Não, isso aí foi a resposta de uma pessoa lá do meu serviço que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele veio falar assim, nossa, você como pastor, você usa barba? E na Santa Ceia, você também vai de barba? E fiquei só olhando assim, falei, meu Deus do céu, olha a ignorância, cara. Lá na igreja teve uma discussão a respeito disso, né? No pastor líder, no caso, e eu como segundo dele, e entrou nesse irmão de barba e falou, mas irmão, não pode usar barba não, irmão. Mas falei, por que não pode usar barba, pastor? Não, mas é anti-higiênico. É anti-higiênico. Mas falei, mas que base bíblica nós temos, pastor? Ele não soube me falar, né?
porque não existe. Então, mas por quê? Porque é feio. Eu imagine, ele falou assim, mas imagina a sua esposa beijar, ser barbudo. Eu falei, mas o que tem a ver isso? Talvez até goste de uma barba. Ai, meu Deus do céu. Aí não tem base, né? Qual que é a base bíblica? Qual que é a base disso aí? Eu acho que acho não, tenho certeza. A palavra de Deus recomenda você usar barba. E você vem falar que não pode? É difícil. Ou então, Kersto, aí o que aconteceu? Eu tava no horário de janta, rapaz, e o rapaz veio falar isso, e ele desviou, né, da presença de Deus, e colocou cheio de tatuagem. Eu falei, então tá bom, então vamos lá um pouquinho, vamos conversar um pouco. Eu falei, e tatuagem, pode? Não, tatuagem pode. Eu falei, mas a lei fala que não pode. Ele falou, não, mas a lei já foi abolida, é o Antigo Testamento, agora a gente tá na graça. Eu falei, legal, né? É brincadeira, cara. Aí você tem que falar para assim, então o pecado já não existe mais, né? Exatamente. Se não precisa de lei, então já pecado não existe, pô. Então não vai precisar de lei mais. Não é fácil não, Kersto. É cada coisa, cara. Mas assim, é para se defender, né? As pessoas usam os argumentos para se defender, mas nunca chega a falar assim, não, eu fiz, errei e tô arrependido, né? Jamais, né? O pessoal é complicado para se arrepender, cara. Eu vou falar uma bobeira para vocês aqui, irmãos. Pastor? Eu vou falar uma bobeira para você, porque para vocês pode parecer bobeira, mas a gente vive isso direto, né? Eu na igreja e aí de repente está lá quieto, lá de repente o pessoal, quem vai morar no céu? Aí começa a cantar uns hinos, vai morar no céu, e eu lá sério, mas irmão, mas que nem glorifica a Deus, não fala nada, rapaz, mas por quê? Aí eu fico assim pensando, mas poxa, tem uma base bíblica me dizendo que nós vamos morar no céu, meu irmão. Aí nós estávamos no estudo esses dias e falando de arrebatamento secreto, para os irmãos isso aí deve ter uma piada, né? Mas é o que nós vivemos, é morar no céu, arrebatamento secreto, né? O povo judeu vai se lascar aqui com o anticristo e nós vamos ficar na boa lá em cima, né? Então, esse dia mesmo um pastor numa escola bíblica ele citou um versículo, estava falando a respeito de arrebatamento, em Mateus 25, acho que é Mateus 25. Se eu não estiver enganado, é 24, no versículo 27, que diz a palavra, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Aí ele perguntou para os irmãos, o que quer dizer esse versículo? Aí um disse, não, esse aí está falando do arrebatamento secreto. Eu fiquei, meu Deus do céu, como que fala do arrebatamento secreto aí, meu Deus do céu? Como que fala o negócio? E eu tive que ficar quieto, porque ia causar uma confusão terrível. Aí a gente fica, mas como que a pessoa consegue enxergar, meus irmãos, um arrebatamento secreto nesse versículo aí? Como que é um acontecimento tão fantástico desse que aparentemente seria? É aquilo que foi falado na apostila 1, né? Já te ensinam a Bíblia com um conceito já estabelecido. Entendeu? Isso mesmo. Aí você aprende a ler a Bíblia com o pensamento dos outros e não com o que está escrito. Então, ou seja, você lê o que está escrito de uma forma subjetiva e não de uma forma objetiva. O texto bíblico é objetivo, só que as pessoas entendem de uma forma subjetiva. Esse é o problema. Entendeu? O Adonai quer falar, Adonai? Sim. Eu estou ouvindo os irmãos falando, assim, a gente fica lembrando quando a gente começou a ingressar nessa nova perspectiva, né, teológica. E, assim, a igreja em si, ela tem muito disso ainda, né, dessa subjetividade, igual o pastor Carlos está falando. Um monte de pensamentos precisa ser revisto, né? A mesma coisa, uma coisa que eu não conseguia me convencer é sobre o ensinamento da Trindade, que falava assim, mas aqui, ó, são 3, ó, tá falando passamos. Mas por que não fala 3, então? Por que fala passamos? Né? E aí você vê que dentro da cultura em si, cultura bíblica mesmo, porque a gente vê que a estruturação básica da Bíblia, ela teve seu fundamento principalmente na história de Israel, né? E a gente vê o porquê. E aí a gente entende o porquê que eu tenho que buscar na cultura para mim entender alguns aspectos, principalmente em relação à linguagem. E é super interessante isso, porque a gente vê, principalmente, né, no desenvolvimento semântico de algumas palavras,
o quanto é difícil, acho que era o pastor Fernando que estava falando, né, sobre as traduções, e aí o pastor Kerso estava falando que realmente é muito difícil na hora de se fazer uma tradução, e principalmente a gente criar uma gramática onde eu coloque um entendimento correto de como era a frase, porque a estrutura gramatical, principalmente quanto mais tempo passa, fica super difícil de você montar uma frase e você dar o mesmo sentido que a pessoa estava querendo colocar ali. Aí o aspecto cultural, antropológico, ele fala muito forte, né, nesse aspecto. E é por isso que é importante a gente não só estudar, né, e é engraçado, porque o pastor Adilson estava falando sobre o argumento da lei, né, porque, assim, às vezes a gente não pensa em algumas coisas que alguns irmãos falam, né, mas depois que a gente começa a estudar, a gente percebe que a lei, ela mostra o reflexo do nosso comportamento. Aí, quando a gente começa a entender que por que eu vou ter dificuldade em falar assim, não, a lei foi abolida. Não, peraí. O meu comportamento é a lei mesmo que demonstra exatamente o que eu preciso fazer. E Cristo, ele veio para formar discípulos. Isso é regra de conduta, né? Isso aí a gente começa a fazer um balanço em relação a essas coisas. A gente precisa enxergar isso para ajudar realmente algumas instituições a mudarem um pouco o pensamento, né? Porque a gente percebe que o fim está muito próximo. E é engraçado porque, assim, né, irmãos, essa semana eu estava lendo sobre Maimônides, e ele foi um grande legislador da Idade Média, né? E ele expõe sobre um pensamento, principalmente sobre o conceito do termo o Todo-Poderoso, né? Porque ele expõe que existe dois princípios fundamentais para a fé, para o fundamento da fé, né? E a gente vê que a primeira ele fala assim que a sabedoria que vem da ciência, porque tudo aquilo que a gente passa a conhecer através do método científico já não é sobrenatural, para a gente se torna natural, né? E o que é sobrenatural, a gente se arremete ao que está lá em Deuteronômio, quando fala assim, tudo que eu não revelar tudo que eu revelar para que o homem usufrua, o que eu não revelar ainda está com ele, né? Para que em tempo oportuno ele revele. E aí o segundo fundamento é que ele começa a colocar, né, que existe somente um Deus e ele é maior do que todas as coisas. E aí, na época, eles começam a debater, inclusive, sobre o termo Tsimtsum, que Deus ele teve que se contrair para caber o universo na criação. Mas até o espaço vazio, Deus preenchia, porque o conceito de Todo-Poderoso é que ele é maior que tudo que a gente pode imaginar. E muitas vezes a gente não tem essa dimensão, principalmente quando a gente está desempenhando a nossa fé. De que ele não só é maior, como ele, até o fundamento da música mesmo, se a gente for ver em relação a se criar uma harmonia, a gente percebe por que música e não somente um som, né? É porque precisava criar uma harmonia, uma sintonia com todas as coisas. Isso é a proposição de não só de se criar uma Torá, mas se colocar, na verdade, as coisas numa ordem a qual, inclusive isso, né, na psicologia se estuda muito, colocar numa ordem a qual eu entenda como funciona todos os processos. E é engraçado que se a gente for pegar, principalmente dentro da teoria da música, né, se eu for pegar uma escala diatônica, que ela vai nota por nota assim, né, ela vai subir nas oitavas até ela se tornar tão aguda que ela se misture ao ambiente. E tem aqueles apitos, inclusive, de cachorro, né, que só o cachorro consegue ouvir, porque ele funciona, a audição do cachorro ele funciona numa outra frequência, né? E aí ele percebe isso, mas para a gente se torna tão natural, harmonizado, que a gente não percebe que tem um som tão agudo assim, né? E aí a gente vê que realmente Deus ele tem uma frequência não só para trabalhar, mas o desenvolvimento de todas as coisas é em Deus. É exatamente como lá em João 14 Jesus fala, né? Que nós moraremos em Deus um dia, porque nada do que foi criado comporta a dimensão
do que é o nosso Deus. No cristianismo a gente não tinha realmente essa dimensão das coisas, né? E aí a gente vê, só para finalizar o que eu estava falando sobre o processo da música, né? Que aí a gente percebe que dentro da escala diatônica mesmo, a gente sempre vai ter dois acidentes, né? Que é o Mi e o Si, que eles são meias notas, né? Não são as notas inteiras. Então, todo o processo, quando a gente vai ver, isso faz muito a relação com o paralelismo, que o pastor Kerst, inclusive, outro dia estava falando. Porque a gente enxerga, durante toda a história e durante todo o processo, não só de criação, mas, inclusive, de disseminação daquilo que são as escrituras. Vai ter, esses processos, eles vão se repetir como se fosse o começo. E essa descrição é também para a nossa vida da mesma forma. A gente vai perceber que muitas vezes, para a gente subir certos patamares espirituais, né, a gente percebe que algumas coisas vão acontecer como foi no princípio da nossa caminhada. E aí a gente começa a entender que todo o processo ele passa por isso, mas é sempre nos revestindo e nos aproximando mais do eterno, né? E aí a gente vai vendo o quanto a gente perdeu enquanto não conhecia o eterno na sua essência verdadeira, né? Assim, é muito importante a gente, hoje, como igreja, entender o nosso papel, principalmente diante do evangelho, que a gente vê, eu também já fiz parte de alguns outros ministérios, e o quanto ainda a igreja se fecha para esse tipo de mensagem. Mas, assim, a gente sabe que o que está sendo colocado como propósito é o reino que foi vigente desde o princípio. E esse reino está muito próximo agora, né? E aí a gente percebe que também a execução desse plano, Deus tem contado com a gente, né? E, assim, somente para despertar não só, assim, aquela coisa de você é importante para a restauração. Você é importante não só porque você entendeu e foi atingido por essa mensagem, né? Porque acho que foi o pastor Daniel, quando ele estava falando principalmente de Macabeus, apesar de ser um livro apócrifo, né? Eu não sei, e esses dias eu estava lendo de novo o livro de Macabeus, eu até entendo por que o livro ele não é considerado como canon. Porque ele parece ter um espírito assim que parece que mata a esperança. A gente vê, foi tanto sacrifício, aí os caras começavam, e aí de repente acontecia de traição, isso e aquilo, e aí começava tudo de novo, começava a reerguer, e aí começava a parecer que ia dar certo, aí de repente começava tudo de novo, e a gente vê que isso, né, parece que é um livro que, assim, não tem aquela esperança de que quando a gente lê um livro de Isaías, um livro onde, né, de Jeremias, quando ele fala principalmente da aliança, aquilo que pode nos renovar e trazer de volta a esperança, né? Eu acho que o Espírito do Eterno ele tem muito essa preocupação e linka muito com o que a gente está falando aqui sobre restauração, porque não é só a gente ter isso no entendimento agora, é ser despertado para uma função especial no reino, que está tão próximo e tão vigente, né? Muito bom. É que eu estava... O que a Adonai falou aqui é tão importante, pessoal, porque eu que estudo um pouquinho a crítica textual, tenho me aprofundado um pouquinho mais sobre o assunto, as pessoas não sabem a dificuldade que é fazer uma tradução bíblica. Às vezes a pessoa pega aí o interlinear, acha que interlinear é tradução. Interlinear não é uma tradução. Traduzir é você pegar a expressão gramatical ali da frase e transmitir para outro idioma. Isso é tradução. Entendeu? Às vezes, para fazer sentido, você vai ter que colocar palavras em itálico. Agora, por exemplo, tem gente que não sabe nem o que é uma palavra em itálico. A palavra em itálico, você vai ter que acrescentar aquela palavra para fazer sentido em português aquilo que está escrito em hebraico ou qualquer outro idioma. Aí o camarada vai pegar um interlinear, ó, tá vendo? Ó, no interlinear não tem essa palavra aqui. Ó. Então, foi forjado o texto. Gente, não é assim. Não tem um princípio. Existe palavras em itálico que foi forjada? Existe. Hoje, nas traduções bíblicas, está diminuindo cada vez mais, mas nas traduções mais antigas tinha. Porque o tradutor ele queria acrescentar sua teologia no texto.
Só que as traduções mais recentes, elas são bem melhores. Aquele livro que eu peguei e indiquei lá no grupo para vocês, o pastor Fernando comprou aí, conseguiu achar no sebo aí, é um sortudo. Eu queria ver se eu consigo achar aquele livro também. Se você pegar o começo do livro e ver a precariedade que foram feitas as traduções de Almeida, mas não é porque foi feita uma tradução precária de Almeida que eu vou xingar Almeida. É o que ele podia fazer na época. Entendeu? E foi importante. E foi importante. Só que hoje os tradutores sabem, foi uma tradução bem precária. Entendeu? Uma tradução que precisou de várias revisões até chegar no que está hoje. Porque tinha muita coisa a corrigir. Mas o que eles tinham a corrigir é o quê? Erros, né, na questão da tradução, porque, por exemplo, o próprio Almeida, ele não sabia hebraico, gente. Ele traduziu muita coisa da Vulgata. A gente sabe que a Vulgata veio do texto hebraico, ela é fidedigna ao texto hebraico, ela tem uma tradução bem direta, mas ela possui algumas interpretações também que não é bacana, né? E precisa de atualização. Então, hoje nós somos a geração do conhecimento e nós podemos ter um discernimento maior que eles, né? O Adonai falou sobre aí nós morarmos em Deus. É um conceito fantástico que está em Apocalipse 21. Fala que o tabernáculo que está no céu que vai descer. Tá, esse tabernáculo é o próprio Deus. Né? Então nós vamos morar em Deus. E quando fala que a casa de Deus está nos céus, né? É referente à questão da grandeza dele. Né? Então é bem importante isso, nós entendermos também. E, por exemplo, a irmã Célia colocou até no grupo lá uma coisa que eu respondi para vocês. Um camarada lá viu sobre as pragas do Egito. Aí, onde está a palavra mosca lá, ele falou assim: eu chequei no hebraico, não está mosca ali. É uma tradução errada, a Babilônia traduziu errado. Gente, você acha que os tradutores não sabem que ali a palavra não é mosca? É uma palavra hebraica que significa mistura. Mas os caras colocaram mosca, por quê? Porque a tradução, ela não trabalha só com a questão gramatical ali, ela vai trabalhar também com a antropologia. Aí ele vai pegar a Septuaginta, traduzir aquela palavra mistura como moscas, traduzir mosca. Se você vai pegar o Targum, tá moscas, eu vou colocar moscas. Então, ou seja, seria uma tradução parafraseada com a interpretação antropológica da época. Aí o camarada falou assim: o Rumache, sim. Aqui no Rumache, aqui, ó. Estou olhando aqui no Rumache. Aqui está falando que há outras possibilidades, mas o Rumache não está falando que está errado chamar de mosca. Ele trouxe outras possibilidades de tradução para demonstrar que ali seria algo muito mais amplo. Poderia ser escorpião, poderia ser outro tipo de inseto, por aí vai. Mas não é que é errado colocar mosca ali. O tradutor da Septuaginta tinha a interpretação oral que ali era mosca. Da mesma forma que o Targum falou que os magos que tentaram Moisés eram James e Jambres, na questão oral, a mesma coisa que fez a Septuaginta. Traduziu parafraseado. E quer dizer, você está entendendo, pessoal? Então, você vê o pessoal com muito tititi, mas você vê que são pessoas que não sabem nem o que está falando. Aí coloca lá o talit, kepá, deixa a barba crescer e paga mico aí. Né, achando que sabe alguma coisa, mas não sabe. Então é bem complicado isso. Então é muito importante a gente ter essa destreza, porque a questão do estudo é trazer luz e não criar gente doida. A minha maior preocupação de passar esses estudos para vocês aqui é de gerar gente doida. E graças a Deus, o estudo está gerando o quê? Pessoas equilibradas e não doidas. Né? Porque até o pastor Adilson falou sobre grupos aí, né? Tem alguns grupos aí, eu até falei pro Jimmy uma vez, eu tenho uma resistência com nazarenos. Não com o Tzadok, nem com ele. Porque o Jimmy e o Tzadok me fez ver os nazarenos com os outros olhos, porque a maioria desses caras que dizem que é nazareno
Quando eu conversei com esses caras, é tudo gente perturbada. A grande maioria. Perturbada e doida. Pseudos teólogos traz uma aparência de conhecimento, mas na realidade conhece pouca coisa. O Tzadok, eu sei que ele conhece muito. Mas tem muitos aí que se diz nazarenos aí que é só papagaio de pirata e abre a boca para falar muita besteira e bobagem aí. É bem complicado isso daí. Tem mais alguém que queira participar? Então, Kersto, o senhor falou legal aí sobre as traduções, né, bíblicas, e acho que essa semana eu estava assistindo aquele novo vídeo do Zandoro, né, da ministração do Shabat passado, e ele falou essa questão também, e ele sempre, as ministrações dele, ele esteja falando assim, irmão, Bíblia, a minha eu uso, tipo assim, João Ferreira de Almeida, mas eu sei o contexto original, você usando João Ferreira de Almeida, não tem problema algum, mas sabendo o contexto original, tá tranquilo, é uma ótima tradução. Aí tem uns aí que eu começo a falar Babilônia não sei do que, traduziu errado, esses caras aí tá fora. Aí o cara não sabe nada de Bíblia. Exatamente, e assim, a gente tem que louvar a Deus pelo João Ferreira de Almeida, porque naquela época também não tinha internet, não tinha essas coisas vastas que a gente tá na nossa frente, entendeu? E agora a pessoa nasceu ontem e já tá falando que o rapaz traduziu errado e não sei o que errado. Ó, para com isso, gente. A gente tem que louvar a Deus que essas traduções chegou para nós e Deus, através de Yeshua, mudou a nossa vida. Exatamente. Eles foram importantíssimos para isso. Importantíssimos. Ó, para você ter uma ideia, eu vi um desses caras que se diz nazareno falar assim, ó, vocês creem numa tradução de um padre católico? Cara, ele nem sabe que João Ferreira de Almeida não era um padre católico. Na região da Holanda, ali onde ele escreveu ali a Bíblia, existia padres protestantes. Entendeu? Aí quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver que até mesmo na Suíça, as igrejas protestantes lá históricas, os caras são chamados de padres até hoje. Aí você vê a ignorância do camarada. É um cara que ele estuda. Entendeu? Exatamente. Hoje eu estava vendo na internet, até fiquei de boca aberta. Lá em Jerusalém, lá no cemitério, no Monte Sião, né, onde os judeus compram muito lugar ali para ser enterrado o corpo do seu ente querido e tal, foi violado muito, quebraram as cruzes, as lápides lá do povo, dos cristãos. E quem estava olhando ali era o bispo protestante, entendeu? Sobre o vandalismo, e falou assim que... Só que aí acho que eu não acredito nisso aí, mas né, não sei como que tá. Falando assim que eram os judeus ortodoxos que tava quebrando isso aí. Mas eu acredito que... acho que os judeus não iam fazer isso, né, Kersten? Mas era um bispo difícil, né? Protestante. É difícil. Tá mais para os muçulmanos do que os ortodoxos. Exatamente, eles poderiam estar vestidos com uma roupa ali, falando que era judeu, e na verdade não era, só para dar culpa para os judeus, né? Porque eu acredito que judeus não iam estar fazendo isso aí. Judeus respeitam muito essa área aí, né? Eles respeitam. Eles têm o preconceito deles com o judaísmo messiânico, né? Mas com o cristão normativo, eles não têm preconceito, não. É bem difícil. Tem mais alguém que entrou na aula que não participou? Eu acho que todos participaram, né? Sim, Carlos, acho que não entrou mais ninguém, não. Acho que parece que eu tinha visto o Johnny, acho que o Johnny não entrou hoje. Ele falou que ia entrar. O Johnny também. Mas é importante, pessoal. Eu fico feliz aí de ver o pensamento de vocês aí. Vocês estão fera, né? E que o estudo tem servido de edificação. Parece que não. Eu poderia já começar a apostila 8 hoje, mas eu achei muito importante esse bate-papo. Por quê? Porque o intuito não é que esse curso se torne só um curso teológico, mas se torne um curso onde você faz amizade e até compartilha o seu conhecimento com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, essa comunhão, né? Esse curso não é de uma yeshiva, mas podemos dizer que é um curso teológico parecido com uma yeshiva, porque na yeshiva tem essa comunhão, né? Se você faz um seminário, não vai ter essa comunhão que a gente tem aqui, um seminário convencional, mas numa yeshiva tem.
Mas eu também não chamo de yeshiva porque a yeshiva ela tem alguns detalhes que nós não estamos fazendo também. Mas eu acho bem interessante porque nós trazemos os tópicos acadêmicos aqui e trabalhamos de uma forma ampla para vocês entenderem. Isso é o mais importante, pessoal. Mais importante. Kerson, Oi. você como professor, nosso professor, na sua visão, o que você está achando de nós como alunos? Rapaz, olha, eu jamais pensei que ia ser um professor, né? Mas acabei me tornando um professor. E eu estou gostando muito porque não só pela minha autossuperação para transmitir algo tão complexo para vocês, mas até mesmo de uma questão de sensação cumprida, porque uma coisa que o Matheus já comentou comigo no pessoal, eu posso abrir para vocês, uma coisa que entristece muito o Matheus Zandona, ele pregar uma coisa e as pessoas assistir ele e se tornar uma outra coisa. Entendeu? Isso entristece bastante ele. Porque ele prega para não ter preconceito, ele prega para os camaradas não se travestir de judeu, os caras fazem tudo ao contrário. Então a minha maior alegria até agora, de todos vocês, desde o pessoal da manhã até agora, é ver que vocês estão pegando conhecimento com equilíbrio e respeitando o próximo. Não chamando a igreja de Babilônia, porque até então, se a gente chamar a igreja de Babilônia, nós nos alimentamos da Babilônia e ela serviu para nós há um tempo atrás. Entendeu? Então, quer dizer, agora que eu pego conhecimento, ela não serve mais? Não é bem assim. Então, respeitando, entender que os irmãos lá estão aprendendo ainda. Então, para mim, eu fico bastante orgulhoso, né? Até aqui do que vocês estão apresentando aí. Porque eu consegui enxergar em vocês aí algo de equilíbrio muito grande, e isso é muito importante. Amém, pastor Kerson. Deus abençoe. E aí eu fico também triste, como você vê o Zandona aí ministrando, né, ajudando a igreja há mais de 25 anos, pregando a restauração, e umas pessoas que seguem ele, você pode ver, principalmente em congresso, onde ele vai ministrar, parece que as pessoas escutam e não colocam em prática, né, achando que Exatamente. tudo tem que ser sinagoga messiânica, e esquece da igreja, a importância que a igreja faz também para o reino, né. Exatamente. É claro que o tempo dele é bem mais curto que o meu, né? Mas eu acho que esse contato que eu tenho com vocês, que eu acho que se ele tivesse com os alunos dele também, é claro que é possível que é muita gente, mas se ele pudesse ter esse contato que eu tenho com vocês, com os alunos dele também, eu acho que as pessoas seriam menos doidas do que alguns se tornam ao ser seguidores dele. Que talvez ele poderia corrigir na hora, não é assim, entendeu? Faz assim, assim, assado. Porque às vezes a pessoa vê a palestra ali, ele está falando uma coisa, a pessoa entende outra. O Adonai, ele sabe muito bem disso, porque o Adonai ele veio de uma congregação que tem pessoas que eu conheci, o Adonai ele prega muito difícil. Quer dizer, o cara que prega a Bíblia, na sabedoria que o Adonai prega difícil. Tá entendendo? Eu entendo do que ele prega e gosto muito. Mas tem pessoas que falam, uns ficam no mundo da lua, outros não entendem nada. Por exemplo, o Adonai, no ano passado, ele fez uma pregação trouxe o básico, só deu uma pitadinha da escatologia. Tem gente que ficou boiando na igreja. Entendeu? Tem gente que ficou boiando. Por quê? Porque não está acostumado com a profundidade das escrituras. Então você tem que ir em pequenas doses e tal. E mesmo assim tem pessoas que não vão entender. Como até hoje lá tem pessoas que não entendem. Eu fui visitar membros meus aí que estavam com árvore de Natal em casa. Ok, não tem problema nenhum. É o direito deles, mas e aquilo que a gente ensina? Entendeu? Eu falei, eu não vejo problema nenhum você reunir com a família ali, tá? Falar de Jesus. Eu acho até bom isso. É melhor você estar no dia 25, falar de Jesus com a família e ir lá comendo e bebendo com a família assim, no momento de alegria, do que você não tá. Mas e aquilo que foi ensinado, sabe? Será que colocou em prática? Será que, você entendeu? Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que às vezes tá lá, escuta, mas não
entendeu? Parece que tá com a cabeça lá no outro mundo. É complicado, pastor Fernando. Complicado. Não é fácil não, meus irmãos. Tem muito trabalho para fazer, né? É bastante coisa para fazer. É bastante coisa. Entendeu? Adilson, quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer também, né, pastor? Que o senhor sabe a admiração, né, que eu tenho pela pessoa do senhor, né, e por todos os irmãos que aqui há poucos nós vamos conhecendo, né, mesmo muito longe, mas só tenho a agradecer a Deus porque eu vejo a oportunidade que o Eterno ele nos concedeu, né, e essa palavra aí é a palavra que eu mais ouvi no grupo sempre, né? Até como na época o Diego estava, né, no grupo ainda, é equilíbrio. Ele sempre falava muito isso, tem que ter equilíbrio. Sim. Então essa palavra eu trouxe para mim, né, na verdade. E como eu falei para o senhor, vou falar para os irmãos ouvir. Eu estou na Assembleia de Deus, mas eu não estou lá para causar confusão, não. Entendeu? O que eu aprendo aqui, eu não levo para lá para me sair falando para os irmãos e causar confusão nas pessoas, porque eu sei que assim como eu tinha muitas indagações, existe muitos irmãos ali também que tem essa, e um dia ele vai chegar até mim, e se realmente ele quiser, eu vou conduzi-lo, né? Com certeza. Também para esse entendimento. Então, esse dia eu estava andando na rua, encontrei alguém, eu acho que eu falei para o senhor isso, alguém no mercado, e nós conversando da palavra de Deus, ele falou, mas rapaz, lá na minha igreja, é da quadrangular, ele falou, mas lá na minha igreja, o pastor ensina basicamente a palavra de Deus diferente, porque tá tudo errado. Aí, falei, mas que bom, irmão, oi, que bom. Ele falou, mas então, eu falei, mas você descobriu isso? Eu estou estudando, estou vendo que tá tudo fora. Então, existe muitas pessoas, assim como eu, como os demais irmãos, que estão nessa procura, né? E Deus está conduzindo as pessoas à restauração. Né? Primeiro, a restauração está acontecendo em mim, e quando essa restauração estiver pronta, né, vai acontecer em outras vidas, outras pessoas também, né, pastor? Ô, Adilson, Porque- você acredita que a primeira vez que eu ouvi falar sobre judeu messiânico foi na quadrangular? Tá? Eu É sou mesmo? batizado na quadrangular. A igreja quadrangular, aqui no Brasil, nem tanto, mas a igreja quadrangular norte-americana, ela tem um vínculo muito forte com os judeus messiânicos, né? E o pastor que me batizou, que é o pastor Álvaro, ele está vivo ainda. Eu lembro que eu tinha 16 anos, ele trazia os norte-americanos para ministrar lá, na quadrangular, eles eram judeus messiânicos. Então, assim, eu já via que era diferente. Só que aquilo naquela época não me despertou. Eu fui conhecer mais o judaísmo messiânico mesmo há 10 anos atrás, né? Uma pessoa me chegou para mim, me apresentou e tal, e o Eterno me conduziu a isso. E depois que foi muito tempo que fui lembrar, pô, lembra da quadrangular, quando ia lá e tal, e o Matheus até comentou isso na palestra que ele passou pra gente, e eu lembrei também do meu ex-pastor, que é o pastor Álvaro, que ele levava os messiânicos lá. Então, a quadrangular lá norte-americana, ela faz palestras junto com os judeus messiânicos, e pelo menos a igreja quadrangular a qual eu nasci, ela era uma igreja muito boa de ensino, né? E o meu ex-líder lá, que ele é falecido, ele faleceu em 2019, que é o Sidão, ele mesmo trazia alguns conceitos que eu passo para vocês aí, que depois eu fiquei sabendo que ele tinha contato também com os judaísmo messiânico, só que ele trazia mastigado para não ferir a doutrina da igreja, né? Mas ele já trazia na famosa escola dominical. A nossa escola dominical ela era antes do culto, era tarde, né? O culto era 6 horas, chegava 4 horas lá na escola dominical e a gente conversava vários assuntos ali. Eu gostava muito ali, porque só que eu era um aluno chato, né? Que eu questionava bastante, mas ele gostava de falar, não, mas tem que ser chato mesmo, tem que questionar mesmo. Né? E até mesmo o Adonai falou aqui sobre a Trindade. Eu lembro que eu falei para ele que eu não acreditava na Trindade, e não sei quem foi, acho que quem foi que falou para minha mãe na época. Minha mãe pegou, me deu uma surra na época, porque eu não queria na Trindade. Eu não queria na Trindade. Menino, você não queria na Trindade? Me deu um pé do ouvido, rapaz. E eu falei, mas mãe, eu não sei quem foi que falou para ela. Minha irmã não foi. Acho que alguém comentou com ela, falou, seu filho aí tá falando que não quer na Trindade.
Então, eu acabei tomando pé do ouvido. Mas é assim mesmo, né? É bem interessante isso, né, pastor? É bem interessante, né? Mas eu só tenho que agradecer a vocês, tá? Eu gostaria de dizer para o senhor aí, o senhor já sabe disso, o senhor é meu pastor, Amém. né? O senhor que está me ajudando aí, tendo paciência, né? Eu sei que eu tô aí novo, né? Vamos dizer assim. Mesmo ter batizado com 16 anos, tô com 44, né? Eu me considero uma criança no entendimento ainda, Nós temos a porque mesma idade, Adilson. mesmo que maravilha. É a mesma idade. Que bênção, graças a Deus, né, pastor? E eu tô tendo essa oportunidade aí, graças a Deus. Outros teve mais cedo, né? Outros, talvez como eu, né? Mas não importa. É importante que essa restauração ela venha acontecer em nós, né? Porque Amém. nós temos que agradar a Deus em tudo, né? Então, isso é importante, porque eu sempre falo, se você agradar a Deus, buscar agradar a Deus, você vai ser um melhor pai, você vai ser um melhor esposo, você vai ser um melhor Sim. funcionário, você vai ser um membro melhor. Por quê? Você faz tudo para agradar o Eterno, né? Então, fica mais fácil isso. Quando você leva, o pastor e o líder tem essa preocupação de não levar o ministério e sim levar a Deus as pessoas, tudo fica mais fácil. O entendimento fica mais fácil, né? Então, eu só tenho que agradecer ao senhor, você é uma pessoa fantástica, Amém, glória a Deus. uma pessoa humilde, né? Então, assim, que sempre eu mando mensagem para o senhor está pronto para me responder. Então, não pela pessoa que o senhor é, então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do senhor, tá? Glória a Deus, Adilson. Obrigado mesmo. Amém, obrigado pelo carinho aí. Que isso, pastor. O pastor Daniel. Eu também queria agradecer aí, porque até como o Adilson falou também, né? A gente que está aqui no grupo, tanto no grupo de estudo, até como no grupo mesmo, a gente criou, de certa forma, aí um vínculo, né? Alguns eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, e graças a Deus a gente está aprendendo aí a ter esse equilíbrio, né? Porque a gente vê aí em alguns grupos o extremismo, e isso daí é muito Ruim demais. perigoso, porque isso aí também eu tô vendo que está gerando muito desigrejado, muitas pessoas que estão aprendendo algumas coisas, vamos dizer assim, coisas erradas que aconteceu na história do cristianismo e não estão sabendo separar Deus dos erros e das falhas dos homens que É verdade. surgiram na história do cristianismo e se tornaram desigrejados, né? Verdade. Graças a Deus eu não cheguei a cair nesse erro, né? Porque eu vim morar no interior, cheguei numa cidade pequena onde eu moro, não tem nem 20 mil habitantes, dá para contar no dedo as igrejas que tem aqui. Aí cheguei aqui, eu estava conversando com a minha esposa, fui olhando uma por uma, falei, essa aqui é fulana, é casada com ciclana, e o Vitória é lamentável, não vou congregar aqui. Aí outra igreja lá, comecei a ver uns negócios, falei, para mim não dá, eu sou jovem, mas tem coisas que eu já não consigo aceitar. Por exemplo, a igreja, estratégia para os jovens, legal, aí faz baile dos anos 80 dentro da igreja. Aí pega a música do mundo e transforma em louvor. Pegaram a música do Michael Jackson e transformaram em louvor. Meu Deus. É só Aí eu maquiar falo, a música, né? então, aí eu falei, não dá, isso aí eu não consigo. Fala, não, é legal, vamos congregar lá. Para mim não dá. Eu fui consagrado, né, evangelista na Assembleia de Deus, mas hoje em dia eu não consigo congregar na Assembleia de Deus, não dá. Eu fico também tem imaginando chegar dificuldade. na Assembleia de Deus e o irmão mandar eu tirar a barba. Não vai dar certo. É barbão demais, né? Então não dá, eu falei, não vou congregar em igreja nenhuma aqui na cidade. Aqui não tem igreja para mim. Eu queria ter seguido esse caminho que muitos seguem, desigrejados, porque é tudo Babilônia, não sei o quê. Eu falei, não, vamos se reunir em família, vamos estudar em família, e é isso aí, foi indo. Aí chegou algumas pessoas de fora, alguns conhecidos, e estamos aí. O número é pequeno, mas o importante é que a gente está fazendo a nossa parte. O mais importante é que Deus te deu no seu ministério, né? Tem horas que é difícil, tem horas que dá um pouco de desânimo, mas o Isso é importante é normal. que, graças a Deus, eu deito minha cabeça no travesseiro e falo, pelo menos não estou enganando ninguém, não estou mentindo para ninguém, não estou ensinando nada prejudicial para ninguém. Glória a Deus. Amém. Adonai?
pastor, você estava falando, pastor Daniel estava falando agora, sabe que acontece muito isso? Porque, assim, até mesmo dentro da igreja, as pessoas, elas levam muito aquilo que são as decepções dela, né? Às vezes com outras pessoas, para a relação dela com Deus, né? E quando eu falei sobre o entendimento de que a gente vai morar em Deus, ou já estamos em Deus, né? Isso faz toda a diferença, e principalmente quando a gente começa a pensar em alguns aspectos, né? Porque, assim, eu sempre pergunto para as pessoas, e se o amor é razão ou é emoção? Porque a maioria das pessoas acham que é emoção, né? E é razão. E aí é que tá, porque o amor, ele é propósito, né? É o propósito pelo qual a gente existe e o motivo pelo qual nós nos relacionamos com as outras pessoas, né? E isso também, ele faz tanta diferença quando a gente começa a pensar, porque as minhas ações em amor, ou as minhas ações em Deus, elas refletem o quê? Em emoções saudáveis. É lógico que a gente a gente é muito assim, principalmente depois de uma certa idade, o nosso inconsciente, ele faz muitas comparações. Nem sempre o resultado das nossas atitudes vai ter o sentimento que a gente esperava de satisfação, né? Mas isso faz parte, muitas vezes, de um contexto de vida que a gente viveu. E, assim, porque é muito interessante como as pessoas agem hoje em dia, principalmente essa questão de desigrejado e tal, porque a gente vê que a pessoa, muitas vezes, quando ela se afasta daquilo que alimenta ela nunca teve uma relação verdadeira. Né? Eu sempre costumo falar para as pessoas, falar assim, não, se foi por causa de decepção com pessoas, vai lá, se conserta primeiro e mantenha a sua relação com Deus, porque, na verdade, isso foi só um percalço. Sua relação com Deus, ela não pode falhar, né? Mas, infelizmente, as pessoas, elas levam as decepções para a relação com Deus. E aí a gente fica pensando muitas vezes, né? Fala assim, poxa, assim, eu falo isso porque existe várias pessoas que a gente, num contexto de caminhada, muitas vezes, acaba até desistindo de, muitas vezes, caminhar com a pessoa, porque são pessoas obstinadas às coisas que realmente não edificam. E aí a gente pergunta que conjunto de valores essa pessoa tem, ou que faça ela ter opções, muitas vezes, de não entender qual foi a mensagem do evangelho que foi apresentada para ela. Porque aí faz toda a diferença, né? E a gente vê que, realmente, assim, a gente não tem espaço para ter decepções. Outro dia eu estava falando com o pastor Kers, um termo que Paulo usa muito, né? Que é o termo téknos e ruios, quando ele fala de filhos, né? Ele fala que chama Abba Pai, né? O paizinho, e o outro ele trata como se fosse um filho maduro, ruios, né? O termo ruios. Isso. E, literalmente, algumas pessoas, elas são tão imaturas a ponto de ficar lá se lastimando na presença de Deus, né? E lá em Romanos 1, ele fala que a natureza, ela é uma espectadora daqueles que esperam, né, aquela revelação do Espírito do Senhor, para que ele possa dar esse início, né, de ser exatamente como se fosse assim, um templo vivo da habitação do Eterno, para que começasse realmente a ser revelado aquilo que o Eterno tem que fazer, porque não se trata da gente em si, né? E a proposta do Evangelho é muito essa, porque aí a gente percebe que, assim, não só é propósito aquilo que a gente vive, porque se a gente imaginar isso que eu estava falando que Maimônides propôs como o Todo-Poderoso, Deus, ele não é subjugado por nada. O que vale é só o plano dele, não existe outros planos. O que existe é só a vontade dele. Não tem, inclusive, se a gente for pensar no termo soberania, ele não pode se render a nada. Ele não ele está acima de tudo. A gente não tem muitas vezes a dimensão de algumas coisas assim. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes a pessoa tem simplesmente naquilo que é a oportunidade de vida de retribuir pelo menos aquilo que foi lhe dado. Mas as pessoas nem nisso colocam propósito, né? É verdade. E é engraçado quando a gente pensa assim, porque aí a gente não tem espaço para deixar para trás aquilo que Deus fez na minha vida. Eu consigo enxergar que só tem um caminho, que é para o alto e para cima, não tem jeito.
É verdade. Glória e glória, de vitória em vitória, né? Literalmente. Muito bom. Muito bom, Adonai. Muito bom mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham sido edificados aí com esse bate-papo, né? Hoje foi um bate-papo, né? E se não tiver nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria pedir para o pastor Fernando fazer uma oração. Amém? Amém, Carlos. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Yeshua, diante da tua presença, Pai, queremos te agradecer por esse bate-papo entre os irmãos, Senhor, que somos apenas o corpo, e o Senhor Jesus é a cabeça. Muito obrigado pela vida de cada irmão que eu pude conhecer nesta noite, Senhor. Continue abençoando o pastor Kersto, o Adonai, Daniel, o Adilson, aonde ele estiver, Pai. Guarda ele, guarda toda a família dele no nome de Jesus. E que esse conhecimento, Senhor, não fica somente para nós e que nós viemos ter o equilíbrio de passar para outros irmãos, Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Amém? Shalom. Amém, amém. Shalom, Shalom a shalom. todos. Deus muito abençoe a todos os irmãos. O Eterno abençoe a Shalom a todos. todos. Shalom. Amém, amém.